Bom dia. Nós vamos falar a respeito do Novo Testamento. E nós começamos trazendo a primeira mensagem, está na carta de Paulo aos Coríntios, na primeira carta. E Paulo, ele nos traz o seguinte ensinamento: e se alguém cuida saber alguma coisa, ainda não sabe como convém saber. Paulo está dizendo que nós conhecemos muitas coisas, mas nós sempre sabemos muito pouco. Nós nunca sabemos tudo. O que nós sabemos é sempre muito pouco. Nos lembramos, por exemplo, do nosso conhecimento a respeito do mundo espiritual. Será que nós conhecemos tudo a respeito do mundo espiritual? Não. Nós sabemos muito pouco. Nos lembramos que o mundo espiritual, no ano de 1744, ele se abriu para Emanuel Swedenborg. E de lá para cá, os amigos espirituais constantemente nos falam a respeito do mundo espiritual. Nós espíritas até conhecemos um pouquinho a respeito do mundo espiritual, mas nós ainda sabemos muito pouco. E quando nós observamos o conhecimento que sabemos a respeito das invenções, a respeito dos descobrimentos que ocorrem no nosso mundo, nós percebemos que realmente o nosso conhecimento muitas vezes é superficial. Nos lembramos, por exemplo, da dinamite. Dinamite foi uma invenção extraordinária. Abriram-se estradas, construíram-se muitos prédios, hidrelétricas, tudo com auxílio da dinamite. Hoje, a dinamite é usada para destruir caixa eletrônica. Então a gente percebe, o nosso conhecimento é muito limitado. O automóvel, todo mundo quer um automóvel, todo mundo. Quem tem um automóvel velho quer um automóvel mais novo, e assim vai. Mas nos lembramos que o automóvel realmente é um meio de transporte extraordinário, mas é o grande assassino do nosso mundo. Se nós observarmos o que acontece no mundo, nós vamos ver que muita gente morre em virtude de acidentes com o carro. Observe o que aconteceu no Natal aqui no Brasil, o que vai acontecer no Carnaval, e assim vai. O carro é sempre o grande assassino. Nos lembramos, por exemplo, o computador. Hoje ninguém vive sem o computador. Eu me lembro que no ano de 1974, época que eu ainda trabalhava, na minha atividade profissional, o computador ele estava chegando. E nós tivemos exatamente uma palestra a respeito do computador. E a pessoa que veio falar do computador nos disse que o computador é a grande ferramenta do futuro. No futuro ninguém vai fazer nada sem o computador. É o que está acontecendo hoje. O computador é usado para todas as coisas. Mas quem fez essa palestra disse também que o computador seria o grande vício do futuro. E nós estamos observando que realmente isso está acontecendo. Você observa em muitas casas, você vê o marido mexendo na internet, o filho também com joguinho, videogame, não sei o que, a esposa com o celular do lado. E assim vai. Quando esse pessoal vai sentar para conversar um pouquinho, para discutir os problemas domésticos, então nós vemos o computador realmente tomando conta de todas as famílias. O exemplo mais clássico é o de Santos Dumont. Santos Dumont é o grande inventor do avião. É claro que outras pessoas também estudaram, também tiveram uma participação muito grande. Mas Santos Dumont, no começo do século passado, ele deslumbrou Paris com as suas máquinas voadoras. Mostrou que era possível, sim, o homem voar. Mas nos lembramos
que Santos Dumont estava no Guarujá no ano de 1932 e ocorria no Brasil a Revolução Constitucionalista, e os aviões do governo federal jogavam bomba nas tropas do estado de São Paulo ali no Campo de Marte. Santos Dumont, quando ficou sabendo dessa notícia, ele se suicidou. Então nós percebemos que eram situações, eram invenções necessárias ao nosso mundo, mas que infelizmente nós ainda não estávamos preparados para assumir essas invenções. E isso continua ocorrendo nos dias atuais. Nós vemos a nossa lâmpada aqui, olha, Thomas Alva Edison deixou um número de inventos muito grandes, todos eles extraordinários. Allan Kardec, quando recebeu as mensagens do mundo espiritual, também aproveitou todas essas mensagens de maneira extraordinária. William Crookes foi outro personagem extraordinário. Eu gosto muito de William Crookes, mas é uma coisinha interessante. Nós espíritas devemos muito ao William Crookes. Só uma coisinha. Quem conhece William Crookes? Levanta o braço só para a gente ver. William Crookes. Ninguém. Pois é. Com certeza vocês têm alguma coisa de William Crookes na casa de vocês. William Crookes, ele foi um grande estudioso. Ele recebeu o Prêmio Nobel de Química no ano de 1903. Ele foi o descobridor do elemento químico tálio. Mas mais do que isso, ele fazia pesquisas com tubos. E esses tubos mais tarde deram origem aos tubos de televisão. Então, se alguém tem uma televisão em casa hoje, lá no comecinho, o William Crookes trabalhava com esses tubos de televisão que hoje nem se usa mais. Mas não é por isso que nós consideramos William Crookes como um grande inventor. Não, não é por causa disso não. Nós espíritas temos uma outra dívida com William Crookes. Nos lembramos que quando Kardec ele codificou a doutrina espírita e ela começou a se espalhar pela Europa, as pessoas queriam demonstrar que tudo aquilo era mentira, que o médium era uma pessoa fraco das ideias, que ele inventava tudo aquilo. Então, para demonstrar, para provar a existência da doutrina espírita, os pesquisadores precisavam de 3 situações. A primeira, provar que existia espírito, que eles não acreditavam. A segunda, provar que existia o médium, que eles também não acreditavam. E terceiro, se existia espírito, se existia o mundo espiritual, se existia mediunidade, se existia médium, eles tinham que provar tudo isso dentro de um conjunto. E os grandes pesquisadores da época, eles se negavam a fazer essa pesquisa. Eles não queriam fazer essa pesquisa, não. Eles simplesmente diziam que aquilo era impossível e não pesquisavam coisa nenhuma. Alguns poucos pesquisadores faziam a pesquisa, concluíam pela veracidade de todas essas informações, mas se negavam a fazer qualquer publicação. Se negavam a associar o seu nome a qualquer pesquisa referente ao assunto doutrina espírita. E aí nós conhecemos o William Crookes. William Crookes, ele era inglês e ele recebeu a incumbência de fazer uma pesquisa a respeito da doutrina espírita. Então ele tinha que provar que existia espírito, existia médium e existia essa comunicação. Naquela época existiam 3 médiuns extraordinários na Europa. Ela Florence Cook, Eusápia Paladino e Daniel Douglas Home. Esses 3 médiuns realmente foram extraordinários. Eusápia Paladino, eu sempre acreditei que foi a maior médium que passou pelo nosso mundo. Eusápia Paladino. Mas como foi a maior? Eusápia Paladino, ela produzia 39 tipos de fenômenos. 39.
Um dia desse eu resolvi contar para ver quantos fenômenos, quantos tipos de fenômenos eu conhecia. Não cheguei a 20. E ela produzia 39. Mas o William Crookes, ele trabalhou muito tempo com Florence Cook. E nos lembramos que naquela época, o médium passava por uma situação muito difícil, principalmente quando ele se colocava à disposição dos pesquisadores da época, principalmente a médium, a mulher. Eles acreditavam que o médium ele estava tentando enganar alguém, que tudo aquilo que ele produzia era realmente um embuste. Então o que eles faziam com o médium? Eles colocavam muitas vezes o médium dentro de uma jaula, algumas vezes amarravam o médium dentro da jaula, algumas outras tiravam a roupa do médium, deixavam o médium sem roupa, para ver se ele conseguia produzir esses fenômenos. O William Crookes ele não precisava disso não. E ele, com a médium Florence Cook, ele recebeu o espírito de Katie King, e esse espírito se materializava. Ou seja, o médium ficava fora do local onde estava fazendo a sessão mediúnica, e o médium fornecia o ectoplasma necessário para que o espírito se materializasse. E esse espírito se materializava, conversava com as pessoas, ou seja, é como se ele estivesse realmente no mundo material. E esse espírito Katie King, ele se materializou diversas vezes. Não foi uma, duas, três. Durante 3 anos, esse espírito se materializou. E o William Crookes, ele trazia outros pesquisadores para assistir, para conversar com aquele espírito. Ele mostrava através de fotografias a médium e o espírito, que eram criaturas completamente diferentes. A Florence Cook era baixinha, morena, e Katie King era alta e loira. Impossível realmente alguém passar por uma transformação muito grande. Mas nós precisamos sempre nos lembrar, se nós queremos conhecer o mundo espiritual, nós precisamos conhecer primeiro o mundo material. Porque o mundo material é uma cópia do mundo espiritual. Aquilo que está acontecendo aqui já aconteceu do outro lado. Então, quando nós conhecemos o que ocorre no mundo material, certamente nós vamos encontrar a mesma coisa no mundo espiritual. Tá bom, pessoal? Então vamos ver agora uma passagem que está no Evangelho de João. E João diz assim: se alguém me serve, siga-me. Esse aqui foi um ensinamento de Jesus. Se alguém me serve, siga-me. Mas que história é essa, se alguém me serve? Jesus não veio aqui para ser servido por ninguém, não. É exatamente ao contrário. Jesus veio para servir. E quando nós falamos, se alguém me serve, a gente vai lembrar alguém que está nos servindo um copo de água, uma xícara de café, ou alguém que vai no restaurante e vem o garçom e serve a comida. Não, não é esse serve que Jesus está falando, não. O que Jesus quer dizer com se alguém me serve, é se alguém é favorável aos meus ensinamentos. Então, se alguém é favorável aos meus ensinamentos, se alguém aprova o que eu estou falando, então, siga-me. E aí nos lembramos que no nosso mundo, todo mundo passa por dificuldade. Todo mundo. Todo mundo passa pela dor, passa pelo sofrimento. E nos lembramos sempre, o grande consolador continua sendo Jesus. As pessoas precisam procurar Jesus. Mas como é que eu vou achar Jesus? Através dos seus ensinamentos. É assim que nós tomamos conhecimento de Jesus. É assim que nós vamos conhecer Jesus. Ah, mas é muito complicado. Tem a doutrina espírita. Jesus é o grande consolador, doutrina espírita é o consolador prometido. Pronto. Agora, é claro que todo mundo quer amparo, todo mundo não quer passar pelo sofrimento, ninguém quer saber pela dor. Mas nos lembramos sempre
que conforto espiritual é exatamente igual ao sol. O sol ele nasce e alcança todas as criaturas. Mas se você se fechar dentro da sua casa, o sol não te alcança. Pronto. O consolo do mundo espiritual é exatamente a mesma coisa. Se nós nos fecharmos dentro de alguma coisa, se nós ficarmos na sombra, o conforto espiritual não vai chegar nunca. E a gente tem que lembrar um outro detalhezinho também, é extremamente importante, né? Vocês acham que seria justo o consolo para uma pessoa que não está fazendo nada? É claro que não. A pessoa tem que fazer alguma coisa, tem que, no mínimo, fazer a parte dela. Agora tem essa partezinha, e se alguém me serve, siga-me. Esse siga-me não é para ninguém ficar correndo atrás de Jesus, mesmo porque não tem mais condição, né? Nem ficar correndo atrás dos médiuns que ainda existem no nosso mundo. O que você tem que fazer é executar os mandamentos que Jesus deixou para todos nós. É isso que ele quis dizer com: se alguém me serve, siga-me. Bom, pessoal, uma passagem agora bastante conhecida, todo mundo conhece essa aqui, está no Evangelho de Mateus. Portanto, se a tua mão ou o teu pé te escandalizar, corta-o e atira-o para longe de ti. Melhor te é entrar na vida coxo ou aleijado, do que tendo 2 mãos ou 2 pés, seres lançado no fogo eterno. Vocês conhecem essa passagem, né? Está no Evangelho de Mateus. Mas se vocês procurarem no Evangelho de Marcos, vocês vão encontrar exatamente a mesma coisa e mais um pedacinho. Marcos diz assim: e se o vosso olho vos é motivo de escândalo, arrancai-o e lançai-o longe de vós. Bem, nós percebemos que Jesus está usando uma linguagem figurada. Não é para ninguém cortar o braço, não é para ninguém arrancar os olhos, não é para ninguém fazer isso. Se bem que em países muçulmanos, eles fazem isso, sim. Em alguns países muçulmanos, o ladrão, por exemplo, ele tem a mão cortada. E nós percebemos que não vai resolver problema nenhum. Mesmo porque os olhos, os braços, os pés são materiais. São totalmente materiais. E a causa do escândalo não está no corpo material. A causa do escândalo é o espírito. O espírito é que traz o escândalo. O espírito é que provoca o escândalo. Vamos imaginar, por exemplo, uma pessoa que na encarnação passada, ele roubava muito. Roubava. Ele foi para o mundo espiritual e lá ele aprendeu que não deve roubar. Quando ele reencarna novamente, o que acontece? Ele não tem mais aquele corpo que ele usava para roubar. O corpo é outro, mas o espírito é o mesmo. E o espírito ele traz certas disposições ou predisposições. Então ele vai sentir uma necessidade muito grande de roubar novamente. Ele tem que vencer essa predisposição. Ele tem que se corrigir. Mas aonde que está essa cobrança para ele roubar, essa vontade de roubar? É no espírito. O corpo material é outro. Então a correção precisa sempre ser feita no espírito. Nós não podemos fazer a correção no mundo espiritual. Então, se alguém está provocando algum tipo de escândalo, ou seja, se alguém está transgredindo lei dos homens ou lei de Deus, essa criatura precisa fazer a correção no espírito. É uma correção que tem que ser feita. E aí Jesus ele completa dizendo: melhor te é entrar na vida coxo ou aleijado, ou cego. Ou seja, melhor é você entrar no mundo espiritual sem pernas, sem braço ou sem olhos, do que você realmente ser lançado no fogo eterno. Bem, como é que nós vamos compreender isso aqui? Isso aqui é o ensinamento que a doutrina espírita nos passa. Muita gente que não tem um braço, não tem uma perna, ou não tem um olho, ou tem algum problema físico, quando desencarna, muitas vezes ela chega no mundo espiritual e o seu corpo espiritual já fez a correção necessária. Isso quer dizer o seguinte, que quando nós temos algum problema físico, esse problema também está acontecendo com o nosso corpo espiritual.
eu não tenho um braço, o meu corpo espiritual também não tem um braço. Isso quer dizer que a hora que eu entrar no mundo espiritual, é bastante normal eu adentrar o mundo espiritual sem aquele braço. Algumas pessoas que têm a mente muito, digamos, equilibrada, que têm uma vontade muito grande, ela começa a fazer a correção quando encarnada, desencarna e essa correção se completa. E ela chega no mundo espiritual com o braço, com a perna, com os olhos. Mas isso não é uma situação, digamos assim, geral. A maioria das criaturas realmente adentram o mundo espiritual trazendo o mesmo defeito físico. No mundo espiritual, ela, dependendo da sua vontade, do seu equilíbrio mental, vai fazer a correção. Algumas vezes essa correção fica impossível. Então a criatura precisa reencarnar para fazer a correção. Um exemplo bastante comum de criaturas que precisam reencarnar para fazer a correção é o suicida. O suicida não tem jeito. Quando ele comete o suicídio, ele danifica o corpo material, danifica o corpo espiritual. A mente dele não está equilibrada. Ele vai para o mundo espiritual realmente com aquele problema físico. Para fazer a correção, ele precisa estar com a mente equilibrada. Ele não vai conseguir. Vai ser muito difícil. Então, através da reencarnação, é que vai ocorrer a correção no corpo espiritual. Também nós encontramos aqui a frase fogo eterno. Fogo eterno, muitas pessoas associam ao umbral. Mas o umbral não é um fogo eterno. O umbral é um local passageiro. Então, muitas pessoas passam pelo umbral e vão ficar o tempo necessário ao umbral para a queima de resíduos mentais. Se você precisa 1 hora, 2 horas, 1 semana, 2 semanas, é o tempo que você vai passar no umbral. O tempo para você reconhecer a existência de Deus, para você fazer uma prece, para você pedir ajuda. Aí você vai ser recolhido. Nos lembrando sempre o exemplo de André Luiz. André Luiz, espírito, quando ele morreu, quando ele desencarnou, ele foi para o umbral e ficou lá 8 anos. 8 anos sem se lembrar da existência de Deus. Quando ele se lembrou de Deus, que ele se ajoelhou e fez uma prece, ele foi recolhido. E aí ele falou para a pessoa que estava me auxiliando: puxa vida, mas vocês se esqueceram de mim durante esse tempo todo? A resposta: nós nunca nos esquecemos de você. Nós sempre soubemos onde você estava. Você é que não criava condições de ser auxiliado. Então nós compreendemos que quando a criatura cria condições, ela é auxiliada. Tá bom, pessoal? Vamos ver essa aqui agora. Olha, carta de Paulo aos Efésios. E Paulo diz assim: e vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Isso aqui é para os pais, é para os avós, é para os tios, é para os irmãos mais velhos, é para os educadores, ou seja, isso aqui serve para todo mundo. Então ele diz assim, que é para nós não provocarmos a ira a nossos filhos. Por que não provocar ira aos nossos filhos? Porque nós não sabemos quem são os nossos filhos. Vocês sabem quem são os filhos de vocês? Não. Nós não sabemos nem quem somos nós. Sabemos? Não, eu sei que eu sou um espírito. O que eu fiz no passado? Eu sei que não devo ter feito coisa boa, senão não estava aqui, né? É muito claro. Meu filho, ou os meus filhos, a mesma coisa. Reencarnaram no mundo de provas e expiações porque precisavam passar por esse mundo de dificuldade. Então, eram espíritos que traziam pouca evolução. É assim que nós temos que compreender. Os nossos filhos são espíritos que ainda passam por um atraso moral. Agora, eu recebo esse espírito, e qual a minha obrigação? Ensinar esse espírito. Ensinar principalmente as leis morais, as leis de Deus. E nós percebemos hoje que ocorre exatamente ao contrário. Um mundo material altamente competitivo
E nós preparamos os nossos filhos para o mundo material, para ele enfrentar a concorrência que fatalmente vai ocorrer lá na frente. Então ele precisa aprender inglês, precisa aprender informática, precisa aprender natação, precisa aprender futebol, precisa aprender um monte de coisa. A concorrência vai ser muito grande. Então, Paulo, há 2000 anos atrás, já nos alertava. No ensino aos nossos filhos, não podemos nos esquecer do ensino moral. Não é para a gente provocar a ira daquele espírito. Talvez seja um espírito altamente endividado, e se eu for cobrar muito desse espírito, provocar muito esse espírito, talvez não vai ser muito bom. Nós vamos despertar situações que seria melhor ficar adormecido. Nós vamos despertar situações que aquele espírito está querendo esquecer. E nos lembrando sempre que ser pai ou ser mãe é uma oportunidade que toda criatura ela recebe para crescer como espírito. Não é uma oportunidade que é distribuída sem um planejamento. Não. É uma missão que pai e mãe recebem. Avô e avó também recebem. Irmão, professor e assim vai. É um título de confiança que o mundo espiritual passa para aquele que vai assumir a situação de pai ou de mãe. E nós precisamos compreender esse título de confiança que nós estamos recebendo. Então, quando nós temos o filho, nos lembramos do ensinamento de Paulo e não exceder, não ficar com muita exigência, nem com muita ternura. Nós sabermos buscar o equilíbrio necessário. Tá bom, pessoal? Eu sempre falo e a gente escuta, né? Quem educa é o pai e mãe. O avô atrapalha. Hoje eu estou na condição de avô, mas avô também tem alguma responsabilidade, viu? Carta de Paulo, a primeira carta aos Coríntios, ele diz assim: e quando semeias, não semeias o corpo que há de nascer, mas o simples grão de trigo ou de outra qualquer semente. Pronto. Ele não está falando que nós semeamos o pão, nós não semeamos a polenta, que nós gostamos muito, né? Não semeamos o arroz prontinho, o feijão prontinho. Não. Nós semeamos o grão de trigo, semeamos o grão de milho, o grão de arroz. A semente, ela vai fazer um caminho muito longo. Ela vai percorrer um caminho realmente muito longo. No comecinho, um punhado de semente. Lá na frente, esse punhado de semente vai se transformar numa fornada de pão, por exemplo. Mas antes disso, eu tenho que preparar a terra, eu tenho que fazer a semeadura, eu tenho que ter os cuidados necessários com a terra, tenho que fazer a colheita, o transporte, a transformação da semente em farinha. Depois isso vai para o comércio, se prepara a massa, vai para o forno, aí sai pão. Olha quanta coisa acontece. Paulo está nos dizendo isso para nos lembrarmos que na nossa vida, ocorrem muitas etapas. Todos nós passamos por uma etapa muito grande. É a infância, depois é a juventude, depois a fase adulta, depois a fase da velhice. A nossa vida é formada por etapas. O nosso aprendizado também. Eu não posso dar saltos. Eu tenho que aprender de acordo com a minha situação evolutiva. Nós precisamos seguir o exemplo da natureza. Fazer uma coisa a cada vez. Não vamos imaginar que se eu tenho um monte de defeito, numa encarnação eu consigo resolver todos os meus problemas. Não consigo. Aliás, todos nós já temos centenas de encarnações e nós sabemos perfeitamente que a nossa evolução é lenta, o nosso aprendizado é lento. É um pouquinho em cada vez que chegamos ao mundo material. Eu não vou aprender tudo de uma vez. Nem adianta eu querer pular etapas, querer aprender uma coisa lá na frente e deixar outras para trás. Não vai funcionar. Tá bom, pessoal? Essa aqui é uma parábola. É a parábola do mordomo infiel. Vocês conhecem essa parábola? Conhecem, né? Ah, que bom que conhecem. Então vamos recordar essa parábola. Essa parábola diz que existia um mordomo. Então, mordomo é aquela pessoa que cuida dos bens de alguém.
E ele cuidando dos bens dessa pessoa, mas ele não era muito honesto, não. Então ele aprontava um pouquinho, ele exagerava nos cuidados, ou seja, ele cuidava dos bens do seu senhor, do seu patrão, mas um pouquinho ele sempre tirava para ele. E aí, eu vou ser mandado embora, porque o patrão ficou sabendo dessa história. E agora, eu vou ser mandado embora, o que eu faço? Eu preciso de amigos. E ele não tinha amigos. Então eu vou arrumar amigos. Como é que eu faço para arrumar amigos? É muito simples. Ele começou a conversar com os devedores do seu patrão. Então ele trazia um devedor. Você está devendo 1 tonelada de farinha. Eu vou te perdoar. Agora você não paga 1 tonelada, você só paga 500 quilos. Tá bom? Tá bom. Aí trazia um outro. Você deve 50 mil reais. Eu vou te perdoar 30 mil reais, você só paga 20. E ele foi negociando, sempre dessa maneira. Pessoal, isso é uma parábola, viu? Parábola não tem nada a ver com o nosso mundo material. A parábola só serve para explicar alguma coisa referente ao mundo espiritual. Então, esse mordomo, ele foi fazendo isso. Trazia um, trazia outro. E, é claro, chegou uma hora, esse senhor, ele ficou sabendo dessa situação. Então o patrão, ele ficou sabendo disso que o mordomo fazia. Então, esse senhor, ele não achou ruim aquilo que o mordomo fazia, exatamente ao contrário. Ele achou que o mordomo estava agindo muito bem, que o mordomo estava procedendo de uma maneira extremamente prudente. Mas, puxa vida, prudente, isso é ser prudente? Mas aí Jesus, ele termina a parábola dizendo o seguinte: granjeai amigos com as riquezas da injustiça, para que, quando estas vos faltarem, vos recebam eles nos tabernáculos eternos. A gente lê isso aqui e fica pensando, puxa vida, mas quem fez a tradução do Novo Testamento e mesmo do Antigo Testamento podia facilitar um pouco, né? Olha que texto complicado para a gente entender. Mas isso aqui é o seguinte: Jesus está dizendo que é para nós fazermos amigos com a riqueza da injustiça. Mas o que é riqueza da injustiça? Riqueza da injustiça é toda a riqueza que chega às nossas mãos. São todos os bens materiais. Então os bens materiais que eu tenho hoje, que é muito pouco, é uma injustiça muito grande. Por que é uma injustiça? Porque se for pesquisar o meu passado, vão descobrir que eu não tenho direito a coisa nenhuma, que eu estou recebendo muito mais do que eu mereço. Vocês também. Então, nós estamos recebendo muita riqueza, que é uma injustiça muito grande. Então, essa riqueza, que é a riqueza da injustiça que nós estamos recebendo, é para nós utilizarmos para fazer amigos. Ele diz aqui, quando esses amigos faltarem, ou quando essa riqueza faltar, quando não existir mais essa riqueza, você continua com os amigos. Os amigos continuam, a riqueza termina. Mas aí, nós ficamos imaginando, puxa vida, mas essa parábola quer dizer o quê? Essa parábola quer dizer que o patrão, o senhor, o dono, é Deus. Deus que é dono de tudo. O mordomo somos nós. Nós somos os mordomos e estamos cuidando da riqueza de Deus. Riqueza da injustiça são esses bens que nós estamos cuidando. Bem, por que eu tenho que fazer amigos com essa riqueza? Porque essa riqueza tem que ser distribuída. Eu não recebi riquezas da injustiça para usar apenas do meu proveito. Não, eu tenho que distribuir, tenho que ajudar outras pessoas. E aí ele diz assim, quando essas riquezas vos faltarem. Quando é que vai me faltar essa riqueza? Quando é que não tem mais bens materiais? Quando eu for para o mundo espiritual. Lá não tem bens materiais, acabou os bens materiais. E o que é que eu vou precisar quando chegar no mundo espiritual? Vou precisar de amigos. Esses amigos eu tenho que fazer quando eu estou aqui encarnado. Eu tenho que usar os bens materiais para fazer esses amigos. Se eu não tiver amigos, ninguém vai me esperar no mundo espiritual, não.
A gente fica imaginando quando nasce uma pessoa no nosso mundo material. É difícil, né? Já pensou para um espírito, quando ele chega aqui no nosso material, sozinho, mas ele tem a mãe, ele tem o pai, ele tem a família, muitas vezes ele está passando por um hospital, ele está recebendo uma coisa assim muito boa. E se ele não tivesse nada disso, como alguns passam por essa situação, ia ser muito difícil. Então esse espírito está morrendo para o mundo espiritual e nascendo para nós. Quando ocorre ao contrário, esse espírito morre para nós, mas está nascendo do outro lado. Imagina se ele chega do outro lado e não tem ninguém para recebê-lo. Ninguém, ele chega sozinho. Vai ser uma coisa muito complicada, extremamente complicada se ele chegar sozinho no mundo dos espíritos. Ele precisa de amigos, ele precisa de alguém para receber. E esse alguém são exatamente aquelas pessoas que ele fez amigo aqui no mundo material, aquelas pessoas que ele ajudou. Então é aquela perguntinha que a gente faz: vocês têm amigos aqui no mundo material? Ah, eu tenho um monte de amigos, tudo encarnado. Se eu for primeiro, não vai resolver muito, né? Eu preciso de amigo do outro lado para me esperar, ou eu vou esperar alguém quando eu estiver do outro lado. Mas eu não sei como é que vai acontecer. O que eu sei é que eu tenho que fazer amigos. Uma coisinha interessante é o problema da esmola. Esmola é sempre complicado. Quando você começa a conversar de esmola com alguém, eu não dou esmola não. Eu não dou esmola porque eu vou dar e a pessoa vai tomar cachaça. Não é assim que as pessoas falam? Eu não sei o que essa pessoa vai fazer com o meu dinheiro, eu não vou dar esmola para ninguém, eu trabalhei. Olha, eu já falo ao contrário, eu não dou esmola assim. Se eu passo ali no semáforo, se eu estou na rua, alguém me pede uma esmola, e se eu tiver, com toda certeza eu vou dar. Mas por que você vai dar? Você não sabe o que essa pessoa vai fazer com o dinheiro, mas eu não sei e não quero saber. O momento em que essa pessoa me estende as mãos, ela está passando a responsabilidade para mim. Dá uma ajuda, estendeu as mãos. Se eu posso ajudar, eu ajudo. Quando eu dou a ajuda, eu devolvo a responsabilidade para ela. O que ela vai fazer a partir daí é problema dela. Não me interessa saber. Ela pediu ajuda e eu ajudei. Se ela vai fazer bom ou mau uso, é problema dela. E tem aquela outra situação também, né? Nós gostamos muito quando alguém nos diz que nós temos os nossos amigos espirituais. Todos nós temos um anjo guardião, temos protetores, espíritos familiares. Nós temos um monte de espíritos que caminham conosco e que gostam de nós. E essas pessoas que pedem esmola, será que tem também? Também tem, é a mesma coisa. Agora, quando uma pessoa dessa te pede uma esmola e você não dá, e você vai-se embora, vira as costas para ela, ela fica até falando algumas coisas para você, né? Pão duro, miserável, olha, né? Não é assim? Será que aqueles amigos dessa pessoa vão se tornar seus amigos? Não tem motivo nenhum para se tornar seu amigo. Mas quando você dá uma ajudazinha pequenininha, e aquele que está pedindo esmola agradece, ele fica extremamente feliz, os amigos espirituais dessa criatura passam a ser seus amigos. Claro, eles gostam daquela pessoa e você fez alguma coisa para aquela pessoa ser amigo. Então elas se tornam também seus amigos. É claro que esmola não vai resolver o problema de ninguém. O ideal seria a gente dar emprego, a gente fazer alguma coisa. Mas nós não temos condição de dar emprego para ninguém. Ou temos? Eu não tenho condição de levar uma pessoa, pegar na rua e levar para minha casa. Eu não tenho. Então, se a pessoa pede alguma coisa, eu dou e ponto final. Tá bom, pessoal? Essa era a nossa mensagem do dia. Eu agradeço a todos os senhores pela atenção. Muito obrigado.